A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Não é necessário se amedrontar em nenhuma circunstância, isso sob a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler está no Salmo 23, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, observem agora, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este salmo foi escrito por um servo de Deus do passado, por nome Davi, que chegou a ser um rei sobre o povo de Israel. E neste salmo ele declara, Davi vai declarando e mostrando, na verdade, a maneira como ele se relacionava com Deus. Porque ele abre o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Que maravilha nós sabermos, por um lado, que temos um pastor, ou seja, que Deus quer cuidar de nós, e por outro, nós temos a segurança de quem é esse pastor. Vejam que nesse comentário inicial já está muito claro que Deus quer habitar em nós. E Ele faz isto pela fé em Jesus, a partir do sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário e pela ação do Espírito Santo. Deus habitar em nós, Deus estar presente na vida do homem, não é uma frase de efeito, uma emoção, não, é algo real, que todos nós podemos ter, alcançar e assim viver, bastando para isto invocar o nome do Senhor. Mas voltando aqui ao texto, esse servo Davi, ele continua o seu salmo dizendo que nada lhe faltaria. E, na verdade, a vida daquele que está na presença de Deus é assim. Ou seja, vem as angústias, vem os embates da vida, mas ele sabe que o Senhor, a sua palavra, a sua voz, a presença do Espírito Santo, nada disso lhe faltará se ele se mantiver na presença do Senhor. Ele também cita que Deus o guiava pelas veredas da justiça. Isto Deus quer fazer a todo tempo na vida do homem. Muitas vezes as pessoas se encontram perdidas, sem saber o que fazer diante das mais diversas e não raramente situações muito adversas. As pessoas se veem assim, talvez você se encontre assim. Sabe o que, quem sabe você está precisando é Deus guiar a sua vida, o Senhor estar à sua frente e você pode buscá-lo e Ele vai se revelar, Ele vai falar sempre, não somente hoje. Ele pode fazer isso agora, se você a Ele clamar, mas Ele quer fazer isso constantemente, todos os dias, na vida daqueles que estão na sua presença. Em certo instante, ainda no Salmo 23, Davi começa a fazer referência às dificuldades da sua vida. Ou seja, tudo aquilo que ele atravessava, que são as lutas que nós também passamos. Ele chega ao ponto de mencionar, de falar do vale da sombra da morte. O que é um vale da sombra da morte? Significa aquela circunstância em que nós achamos que não tem escapatória. Pode ser um problema familiar, algo interior,
uma notícia súbita que vem e te pega desprevenido, um desemprego, um problema seja qual for, uma doença, uma enfermidade, um familiar que está passando dificuldade, um filho que está tendo uma vida trabalhosa, aprisionado, vale da sombra da morte. Mas observe uma coisa, que Davi diz assim, que mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, e aqui está o mistério, ele não temeria mal algum. Quando Davi fala, e hoje nós podemos falar da mesma forma, eu não temeria mal algum, ou seja, eu não teria medo, e você pode viver assim. Ele não estava, o servo do passado, se referindo à força dele, à autossuficiência, ao poderio dele como rei, aos seus súditos, à sua riqueza. Nem nós temos como falar isso, até porque esses valores humanos, terrenos, materiais, eles são limitados. Quando ele diz, eu não temeria mal algum, ele estava falando do Senhor, de Deus na sua vida. Você já tem Jesus no coração? Você é selado, é marcado pela presença do Espírito Santo? Então você pode falar a mesma coisa, mas um alerta, não é por emoção, não é um pensamento positivo, não, mas é uma declaração de fé. Eu não vou temer mal algum, porque o Senhor, Ele é o meu Deus, porque Jesus habita no meu coração, porque o Espírito Santo já me encheu, porque eu tenho a palavra, eu faço parte de uma igreja, não uma organização religiosa, mas um corpo, um organismo vivo, cheio da presença do Espírito Santo. Eu tenho Deus comigo. Nós podemos aqui deixar até um questionamento. Você está hoje, de alguma forma, no vale da sombra da morte? Ou seja, está vivenciando problemas que são em muito até superiores à sua capacidade de reação, de enfrentamento, de solução? Você não precisa ter medo, não deve desistir, ao contrário, aqui é uma palavra de esperança. Você pode declarar, eu reafirmo isso, você pode declarar no Senhor, no Espírito, eu não vou temer mal algum. Por que não vai temer mal algum? Estou aqui repetindo, porque o Senhor é contigo, Ele é o seu pastor, você pode tê-lo a todo tempo, Ele quer te ajudar, a mão dele está sempre estendida para abençoar. Interessante, já encerrando, que ao final deste texto ele diz assim, a tua vara e o teu cajado, instrumentos de pastor, o pastor de ovelhas, ele usava e usa até hoje uma vara, uma espécie de cajado, e o próprio cajado, ele usa esses instrumentos para o apacentar e o direcionamento das ovelhas. Por isso que aquele que tem Jesus no coração, que está vivendo aos pés do Senhor continuamente, ele não precisa ter medo. Ele tem o cajado, ele tem a vara, ele tem a presença do Senhor na sua vida. Ele sabe que em meio às dificuldades, em meio às surpresas, aos problemas que muitas vezes se avolumam, ele tem o Senhor como o seu pastor. Hoje nós podemos encerrar orando, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá forças, não uma força humana, mas uma força que vem do céu. Senhor, eu, diante das circunstâncias adversas que eu estou enfrentando, baseado na tua palavra, numa vida de oração, numa vida no corpo, servindo ao Senhor, eu vou dizer, eu não estou amedrontado, porque eu creio
que o Senhor está à frente, todas as coisas estão debaixo do seu olhar e sob o governo do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor nesse instante. Ó, meu Deus, nós oramos por todas as pessoas que estão enfrentando as batalhas, agruras da vida, debaixo desta palavra de esperança. Não temeremos mal algum, porque o teu Espírito Santo habita nos nossos corações. Ajuda, socorre o aflito e o necessitado. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que assim Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos.